que se encontra, como nosso irmão disse aqui já hoje, cada um aqui é um privilegiado por estar aqui neste lugar. Quando cheguei aqui pude sentir a graça e a glória de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse, né, que é melhor estar à porta da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? Louvado seja o Senhor. Canto dos irmãos para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 3. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2 e 3. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Era com ele uns 400 homens. Amém? Vamos orar um minuto em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, melhor, por mais esta noite a qual o Senhor nos proporciona, para estarmos aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Papai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que nos santifica, nos purifica, nos regenera. Deus, em nome de Jesus, papai querido, que diminua nós nesta noite, para que o Senhor cresça, papai querido. Deus, toma a direção desta palavra, papai querido, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso ouvido e o nosso coração para ouvirmos a tua palavra nesta noite. Deus, por espírito de atrapalho, distração, todo demônio que tenta trazer comichões a nossa vida, seja repreendido em nome de Jesus. Tu tem liberdade, Espírito Santo, para agir no meio da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, envia teus serafins aqui nesta noite e começa a derramar brasas vivas neste lugar, e enche este lugar da tua glória, porque cremos que tu és um Deus de poder. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não fazemos, mas o Senhor faz. Nós não somos, mas o Senhor é. Em nome de Jesus queremos te agradecer desde já e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Pode se assentar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para quem não me conhece, aleluia, meu nome é Robson. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou ali na colônia penal agrícola. Quem não sabe, é um presídio semiaberto, ao qual todo preso que está ali tem o direito de uma vez por mês vir para casa junto com a sua família. Sair na sexta-feira pela manhã e segunda-feira até 4 horas da tarde temos que estar ali. Eu, dos meus 5 aos 15 anos, fui da igreja evangélica, batizado, mas aos 15 anos o inimigo começou a me iludir, mostrar as coisas do mundo, e eu acabei indo para o mundo. Mas Deus sempre falando: volta, filho, volta, porque tem algo na sua vida. Mas entrava num ouvido e saía no outro. Mas a minha mãe estava ali orando por mim. Pessoas estavam ali orando pela minha vida. E um dia Deus falou assim: não vai voltar pelo bem, eu vou estreitar o teu caminho, filho. E o Deus permitiu eu ir cair numa prisão em 2008. 12 de março de 2008, eu fiquei 6 anos e 11 meses num presídio fechado. Estou há 7 meses ali na colônia penal agrícola, pela misericórdia de Deus. E louvo ao Senhor por um dia ter parado naquele lugar, porque ali Deus abriu meus olhos e eu pude novamente voltar para os caminhos do Senhor. Por isso aproveita o poder que Deus está te dando. Jovens, vi vários jovens aqui. Foi na minha adolescência, na minha juventude, que o inimigo começou a mostrar coisas do mundo. Eu achei, é legal, vou ver o que vai dar. E deu coisa ruim para mim, por um lado, mas por outro eu pude voltar para os caminhos do Senhor. E hoje nosso irmão Rafael foi ali cedo, ele sempre vai na nossa portaria, ele vai ali buscar nós. E ele foi ali e falou: irmão, o que vai fazer hoje à noite? Eu falei: nada. E ele falou: então tem um lugar, uma igreja para você pregar. Eu falei: amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: Deus, eu não conheço aquela igreja, mas o Senhor é o dono da igreja. O Senhor sabe o que aquelas precisam ouvir. Porque não estamos aqui para falar, Deus não está aqui para falar aquilo que eu e você querem ouvir, mas aquilo que eu e você precisam ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E foi no presídio que o Senhor começou a moldar a minha vida. O Senhor começou a transformar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu falei: Deus, me dá uma palavra. E hoje chega o nosso irmão ali, louva aquele hino sobre o bom samaritano.
E o Deus começou a falar comigo nessa tarde que pessoas que aqui estão com o coração ferido. Meu Deus, porque a ferida externa é uma coisa, ela cicatriza. Mas tem pessoas aqui que chegaram nessa noite com feridas na alma. Mas o bom samaritano já está neste lugar e vai sarar a tua alma nesta noite. Aleluia. Me chamou a atenção como quando esse grupo de louvor começou a louvar. Antes de louvar, eles se uniram aqui e oraram, pedindo a direção do Senhor. Porque toda honra, toda glória é para o Senhor. Nada para mim, nada para quem louva, nada para o pastor, mas glória e honra para Jesus Cristo. Diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Estamos aqui por causa de Jesus. Ouvimos louvor aqui nessa noite por causa de Jesus. Eu e vocês estamos sentados aqui. Vai ter essa palavra por causa de Jesus Cristo de Nazaré. A ele toda a glória, a ele todo louvor. E a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18: para eu e você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quando eu leio essa palavra crescer, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, toda a glória é para Ele. Aleluia. E eu olho para essas crianças e me lembro de quando nós começamos a ir para a escola. Quem foi aqui, um dos primeiros ensinamentos que aprendeu na escola foi o abecedário, de A a Z. Aleluia. Mas hoje quero ensinar um abecedário diferente. Aleluia. Porque quando eu olho para Jesus Cristo e toda a honra, toda a glória é para Ele. Com a letra A eu vejo Jesus Cristo como advogado nosso. Com a letra B Ele é o bispo da nossa alma. Com a letra C Ele é o Cordeiro de Deus. Com a letra D Ele é o doador do Espírito Santo. Com a letra E Ele é o eterno Emanuel. Com a letra F Ele é o Filho do Homem. Com a letra G Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Com a letra H Ele é o homem que veio do céu. Com a letra I Ele é a imagem do Deus vivo. Com a letra J Ele é o justo juiz que peleja pela minha causa e pela sua causa. Com a letra L Ele é o leão da tribo de Judá. Com a letra N Ele é o maravilhoso amor de Deus. Com a letra N Ele é o Nazareno de Nazaré. Com a letra O Ele é o onisciente, onipresente e onipotente, aleluia. Com a letra P Ele é o príncipe da paz. Com a letra Q Ele é o quarto homem da fornalha, aleluia. Com a letra R Ele é a raiz de Jessé, aleluia. Com a letra S Ele é o salvador do mundo, aleluia. Com a letra T Ele é o todo poderoso. Com a letra U Ele é o unigênito do Pai. Com a letra X Ele é o xerox do Deus vivo. E com a letra Z Ele é o zelador da nossa alma. E trouxe você aqui nessa noite porque zela pela tua alma, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória para Jesus Cristo. E Deus falou comigo essa palavra, aleluia. Conhecemos a história de Davi. Eu falei, Deus, só precisa confirmar essa palavra, porque sabemos do peso que é falar algo daquilo que Deus não mandou falar. Aprendi lá no presídio. Ali eu vi, irmãos, algo que se muitas vezes contar para pessoas aqui fora não acreditam. Ali no presídio eu vi Deus batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ali eu vi Deus curando pessoas. Ali eu vi Deus transformando pessoas. Ali um dia eu vou contar uma da experiência que eu tive com Deus. Aleluia. Só quem passou dentro do presídio sabe que está atrás de umas grades. Aleluia. E um dia eu estava ali num culto pela ventana. Nós falamos, chamado ventana. Paralelepípedos assim na janela que tinha. Eu estava ali orando. E de repente o irmão começou a orar. Porque lá são vários cubículos, vários xadrez. E o irmão lá da ponta começou a orar. E eu falei, Deus, visita este lugar. Aleluia. E eu vou orando ao Senhor. Quando eu olho para o lado, eu vejo um homem de branco do meu lado. Eu já não consegui orar mais em palavras. Comecei só a dar glória, aleluia. E comecei a chorar. De repente, ó, a minha mão, que homem pega na minha mão e começa a me levantar. A minha mão dizendo, eu estou contigo, servo. Aleluia. E esse mesmo Deus está aqui nessa noite e vai pegar na tua mão, porque Ele é contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela mesma semana, um irmão chegou angustiado. Ele estava preso, seu pai estava na rua e veio a falecer. Ele não pôde ver o seu pai. E ele chegou no nosso X ali, no nosso xadrez, e falou assim, Deus, eu preciso sentir o teu abraço. Ele falou e testemunhou para nós que ele sentiu um homem na cama dele ali, quando ele estava ajoelhado orando, abraçando ele. E era o Senhor ali, o próprio Espírito Santo abraçando aquele homem que não teve o abraço da família porque estava no presídio, mas teve o abraço do Senhor dentro daquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus falou comigo nesta palavra sobre Davi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Davi,
era filho de Jessé. Tinha ele mais 7 irmãos. E a Bíblia diz que a Bíblia relata de 3 seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samá. Eram homens que estavam no exército de Saul, guerreavam as guerras de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi, ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Enquanto Davi ia para o pasto cuidar das ovelhas, seus irmãos iam para a guerra. Sabemos que naquela época, irmão, todo homem queria ser um guerreiro. Todo homem queria andar com espada, com armadura, com lança. Esse era o desejo de todo homem, de fazer parte do exército de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi pastoreava as ovelhas. E um dia Deus, como o povo de Israel pede um rei, não queria mais a direção do Senhor, mas queria um rei humano. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel: Samuel, fica tranquilo. Eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Eu vou dar um rei para eles, eles vão provar do que é ser dirigido por um homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus então levanta Saul, mas esse veio a desobedecer a Deus. Assim como um dia eu estava na presença do Senhor, um dia eu desobedeci ao Senhor e pude provar do que é desobedecer ao Senhor. Por isso nesta noite, se alguém aqui na desobediência a Deus, começa a obedecer ao Senhor, porque Deus vai começar a estreitar o caminho até nós voltar a obedecer e fazer a vontade do Senhor. Assim aconteceu na minha vida. E quantos nós conhecemos, porque saiu da presença do Senhor e Deus tem estreitado o caminho, aleluia. E a Bíblia diz que Deus rejeita Saul e fala: Samuel, agora eu escolhi um novo rei, que é segundo o meu coração. Esse vai fazer a minha vontade. Vai lá na casa de Jessé e avisa ele que um dos seus filhos é o meu escolhido. E a Bíblia diz que quando Samuel chega lá, homem de Deus, começa a sair os seus filhos, saem os guerreiros, os homens mais fortes. A Bíblia diz que quando sai o primeiro, a Bíblia diz que Samuel olha e vê a postura daquele homem, um homem grande, forte. Falou: pai, é esse que Deus escolheu. A Bíblia diz que Deus fala: Samuel, não olhe como o homem olha. O homem olha o exterior, mas eu olho o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você olhamos um para o outro somente por fora. Muitas vezes, quantas pessoas chegam aqui sorrindo por fora, mas aqui dentro a angústia, a tristeza está grande. Aleluia. Muitas vezes o que muitas pessoas infelizmente dentro da igreja sabem fazer, em vez de orar, em vez de chegar por irmão, estender a mão e falar: o que você está precisando, irmão? Muitas vezes, muitos dentro da igreja, aleluia, temos que falar isso. Eu aprendi que falar dos de fora é fácil, temos que falar dos de dentro da igreja. Estou falando num contexto geral, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, em vez de oferecer uma ajuda, oferecer uma oração, estender o braço como fez o bom samaritano, aleluia. É mais fácil muitas vezes criticarmos, muitas vezes falar, é mais fácil muitas vezes falarmos que está desviado, que está em pecado, do que pedir, do que oferecer ajuda, do que oferecer uma oração para com o irmão que está do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que se passam os 7 filhos de Jessé, e Deus fala para Samuel: não é nenhum desses que eu escolhi. E Samuel olha para Jessé e fala: Jessé, tem mais algum filho? A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 16, que Jessé fala: tem um menor que está lá pastoreando as ovelhas. A Bíblia diz que Samuel fala: manda chamar ele, porque não vamos comer até ele se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando vão chamar Davi, e quando ele entra, Deus fala ao coração de Samuel: é esse que eu escolhi para fazer a minha vontade. E a Bíblia diz que ele pega um chifre de azeite e unge Davi como rei. E a Bíblia diz que 1 Samuel 16:13, que desde aquele dia que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o menor que Deus quer, aleluia. É os menores. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes, que Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. As coisas vis é as coisas que ninguém dá valor. As coisas desprezíveis é aquelas que são descartáveis, aleluia. Aquelas que não são é aquelas que ninguém dá nada. Mas é esses que Deus escolheu, porque Deus, Ele não precisa de muito não. Deus precisa de pouco, mas pouco que tenha coragem, pouco que tenha fé, pouco que tenha ousadia, pouco que tenha autoridade. Porque quando Deus chama Gideão, a Bíblia diz que tinha 22 mil homens, e Deus fala: Gideão, é muita gente. Se vocês ganhar a guerra, vão falar que foi a força de vocês, que foi a sabedoria de vocês. Manda a gente, quem está com medo, quem é tímido, manda embora. Porque no exército de Deus não alista homem medroso, não alista mulheres medrosas. Deus só alista corajosos. Louvado seja o nome do Senhor. E se você chegou nessa noite, é porque você é um corajoso de Deus, e Deus vai te alistar
E a Bíblia diz que Deus manda aquele homem embora, fica 10.000. A Bíblia diz que Deus fala, tem muito ainda, Gideão. Manda tomarem água e conforme eles tomarem eu vou escolher. A Bíblia diz que ficam 300. Mais 300 corajosos, 300 homens de ousadia, de autoridade, 300 homens que falam, não, vamos sim, vamos que Deus é conosco. A Bíblia diz que Deus dá a vitória para o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus, quando manda o profeta dele na casa da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz que Deus fala para Elias, vai à casa da viúva de Sarepta, porque eu já ordenei a ela, para ela te sustentar. Agora começa a imaginar comigo aqui, querida amada igreja, se Deus já tinha falado com aquela viúva, ei, vai vir um profeta aí, ele é meu escolhido, está tendo fome aqui na terra, mas você vai sustentar ele. Agora eu fico imaginando aquela mulher abrindo as comportas dos seus armários, abrindo ali as comportas, e ela falou, mas como eu vou sustentar esse homem, se não tem nem para mim, para o meu filho? Mas se Deus falou, está falado, louvado seja o nome do Senhor. E quando chega o profeta lá, ela está catando os últimos cavacos ali, vai fazer o bolo e vai morrer. Diz ela, falou para o profeta, mas o profeta escuta o que Deus está falando, faz primeiro o bolo e traz para mim, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na botija, e não vai faltar farinha e nem azeite na botija, louvado seja o nome do Senhor. Precisou só de um pouco de farinha e um pouco de azeite para Deus multiplicar e não faltar até a chuva voltar. A Bíblia diz que Deus precisa só de um pouco de fé, como um grão de mostarda, para o mundo sair daqui e ir para colar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus precisa de poucos, aleluia, mas poucos corajosos, poucos que têm esperança, têm a fé. E se você chegou aqui nessa noite, é porque ele tem isso dentro do seu coração. O diabo pode dizer que não, mas se Deus não ensina ele só no teu coração, ele sabe que aí dentro tem fé sim, fé tal para alcançar o milagre que Deus tem na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi é ungido rei de Israel, mas ele é ungido, mas ele vai pegar o reino, ele vai assumir o reinado somente mais de 10 anos depois. Deus pode ungir você agora, mas Deus primeiro vai permitir você passar pelo deserto. Deus vai permitir muitas vezes você passar pela prova, pela luta, porque é na luta, é na prova, é na dificuldade que Deus molda o meu e o seu caráter. Porque eu aprendi que adorar a Deus no tempo da bonança, no tempo que está tudo bem, no tempo que as coisas tá dando tudo certo, é fácil. Agora a Bíblia diz que Davi comete um adultério, aleluia. A Bíblia diz que por causa desse adultério nasce um filho, mas Deus fala, você pecou, Davi, agora o teu filho vai perecer, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi vai orar e vai jejuar durante 7 dias, está lá em 2 Samuel capítulo 12. E a Bíblia diz que Deus não ouve nem a oração e nem o jejum de Davi. Eu aprendo também uma coisa aqui, Deus não é obrigado a responder jejum e oração minha e tua não, ele responde se ele quiser. Não podemos pôr a Deus na parede não, quem é Deus é ele, nós somos servos. Se ele é pai, vocês somos filhos. Se ele é Senhor, vocês somos servos. E muitas vezes nós esquecemos isso, esquecemos quem é servo e quem é Senhor. Queremos Deus, é obrigado a fazer, Deus só tem que fazer, ele faz se ele quiser, quem está no controle é ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não responde a oração nem o jejum de Davi. E a Bíblia diz que o seu filho morre, mas me chama a atenção em 2 Samuel capítulo 12 versículo 20, quando Davi descobre que o seu filho morre, a Bíblia diz que ele se levanta do pó, ele vai até a sua casa, ele toma um banho, troca de roupa, unge, e diz a palavra do Senhor que ele vai ao templo do Senhor adorar a Deus. Ei, adorar quando tem pão na tua casa é fácil, adorar quando você tem uma roupa boa é fácil, adorar quando você tem um carro bom é fácil, mas adorar a Deus com um filho morto, ei, aí que é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Davi com o filho morto vai para o templo e adora Deus, obrigado, louvado seja o teu santo nome. Por isso que, meu irmão, independente como você chegou aqui, não deixe de adorar esse Deus, não deixe de exaltar este Senhor, porque ele é digno da honra, toda glória e todo louvor para todos sempre, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que o próprio Saul começa a perseguir Davi, aleluia. E nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 22 que Davi, ele sai dali, ele se escapa. Quem se escapa é porque está sendo perseguido, está sofrendo perigo, está correndo perigo e precisa se escapar. A Bíblia diz que ele se escapa e vai para a caverna de Adulão. Agora diz a geografia bíblica que a caverna de Adulão ficava no deserto da Judéia, sobre um inclinado precipício, e na parte de cima da caverna de Adulão ficava um grande penhasco, aleluia. A Bíblia diz que Davi vai para este lugar, mas a Bíblia diz que quando Davi chega ali, tinha cerca de 400 homens endividados, em aperto e amargurados de espírito, dor na alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu começo a imaginar a pior coisa para um homem, para uma família, é você imagine todos aqueles homens que estavam ali,
Para chegar naquele lugar, eu comecei a meditar nessa palavra. Mas por que esses homens foram para a caverna de Adulão? Primeiro eles foram para o deserto. Eu comecei a me lembrar de Elias. 1 Reis capítulo 19, a Bíblia diz. Nós vemos primeiro em 1 Reis 17, 18, Elias no auge, homem de Deus. A Bíblia diz que ele libera uma palavra dizendo assim: segundo a minha palavra, não vai chover até que eu volte a chover. E diz a Bíblia que por 3 anos e meio não choveu até Elias voltar a orar. Tem que ter autoridade, tem que ter comunhão e intimidade com Deus para falar isso. A Bíblia diz que o filho da viúva de Sarepta morre. Ele vai e ora e Deus ressuscita o filho daquela mulher. A Bíblia diz em 1 Reis 18 que ele desafia os profetas de Baal. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz uma oração de mais ou menos 15 segundos. E Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. E aquele povo reconhece que só o Senhor é Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que em 1 Reis 19, uma mulher chamada Jezabel ameaça Elias, homem de Deus. Como nosso irmão falou aqui no testemunho hoje. Mesmo a gente muitas vezes aprende, Senhor, temos nossos momentos de fraqueza. Tem vezes, irmão, como é o nome do irmão? Ismael, que dá vontade mesmo de desistir. Quantos aqui não tem vontade de parar e falar: Deus, eu não aguento mais? Quantas vezes no presídio lá, como eu fiquei 6 anos e 11 meses fechado, eu vi várias pessoas indo embora 2 vezes e voltando, 2, 3 vezes indo e voltando. Deus dava a bênção para ele, abria a porta e ele ia embora. Estavam 2, 3 meses, ele voltava de novo. Eu estava ali pregando a palavra do Senhor. E o diabo só fazia o que nessa hora? Vinha soprar no meu ouvido aí: para de orar, para de fazer a obra. Para que fazer a obra aí? Eu com 9 meses que eu estava preso, eu me reconciliei. Fiquei 6 anos e pouquinho ali fazendo a obra do Senhor fechado e dando continuidade agora na colônia. Quando Deus nos concede uma oportunidade como essa, estamos aqui também para fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes o diabo falou: para de orar, para de jejuar, abandona tudo. Tem gente indo embora e Deus não abriu a porta para você. Tem pessoas aí ganhando bênçãos aí e você nada. Mas na mesma hora o Espírito também soprava no meu ouvido aí: continua, filho, porque eu tenho promessa. Porque quando eu vim preso, Deus usou uma irmã que encontrou a minha mãe na rua e falou assim: irmã, tenho algo de Deus para falar para a senhora. O teu filho não vai sair tão cedo da cadeia, mas Deus manda dizer que quando Deus tirar ele de lá, vai tirar ele um pregador da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Por isso o Espírito Santo fala: você tem promessa, filho. Por isso não desista, você tem promessa de Deus. E o Senhor me traz no meu coração a passagem de Agar aqui. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 21 que Deus manda a Abraão mandar Agar embora, porque ela estava em contenda com Sara. E Deus falou assim: Abraão, pode mandar embora que eu garanto. Se Deus mandar, pode ir, meu filho, pode ir, que Deus garante. A Bíblia diz que elas pegam um pão e um pouco de odre e água no odre e vai para o deserto. E a Bíblia diz que começam a andar no deserto, a água acaba. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 21 que aquela mãe, quem que é mãe aqui sabe o carinho que tem pelo filho, que o desejo de toda mulher é ser mãe. Ela pega o filho e deixa debaixo de um zimbro, de uma árvore. E a Bíblia diz que ela se afasta porque não queria ver o filho morrer. Mas eu quero lembrar os irmãos que aquela criança não era somente o filho, aquela criança era a promessa. Porque em Gênesis capítulo 16 Deus envia um anjo que encontra Agar e fala: Agar, essa criança é promessa de Deus. Dele Deus vai fazer uma nação, porque ele é filho de Abraão. Aleluia. O que ela deixa então no chão não é somente o filho, é a promessa de Deus. Por isso nesta noite, se você deixou promessas do Senhor no chão, é noite de você chegar no chão, levantar essa promessa, trazer junto do peito e dizer: eu creio que Deus na hora certa vai trazer a resposta. Eu creio que na hora certa Deus vai cumprir a promessa que tem me prometido. Aleluia. Pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, pode esperar. Abraão esperou cerca de 25 anos, mas Deus entrega o Isaac na mão dele. A Bíblia diz que Caleb, em Josué capítulo 14, ele espera 45 anos, mas Deus faz ele entrar na terra prometida e dá as terras de Hebron na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então não sei quanto tempo você tem esperado promessas de Deus, mas fica tranquilo, continua orando, continua jejuando, continua vindo na casa de Deus, adorando o Senhor, que Deus vai cumprir o que tem te prometido. Seja o que for, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus para cumprir, e Deus para falar, e Deus para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes o inimigo falou para mim: desiste, mas Deus me fortaleceu. Aleluia. Continuando dando graça para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Graças eu dou ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que vários homens ali endividados, em aperto, ali amargurados de espírito,
Eu falei que Caverna de Adulão ficava no deserto da Judéia, inclinado sobre um grande precipício, e acima dele tinha um grande penhasco. Então eu comecei a meditar, por que esses homens iam até a Caverna de Adulão? E eu comecei a entender que ali era a última parada daqueles homens. Por isso que o Senhor traz como tema dessa mensagem para o meu coração, a última parada. A Bíblia diz, aqueles homens, quando eles iam caminhando para o deserto, porque eles estavam endividados, todo lugar que eles passavam, alguém cobrava eles, ô endividado, vai me pagar ou não? Vai me pagar ou não? Imagina como ficava um homem, um ser humano. Nós sabemos que quando alguém vem te cobrar há muito tempo, nós sabemos que hoje temos aí Serasa, várias Serasa, temos aí que vai para o Ciproc, né? É algo vergonhoso para o nome de um ser humano. Agora imagina naquela época, todo mundo chegando ali, ô endividado, vai me pagar ou não vai? Vai me pagar ou não vai? Aqueles homens começavam a ficar perturbados, falavam, não quero ver ninguém me cobrando mais. A primeira coisa que eles pensavam era o deserto. Quando eles iam para o deserto, eles olhavam assim, não tem mais jeito mesmo, não vou conseguir pagar ninguém, não vou voltar mais. Tem um precipício lá embaixo, eu vou me jogar, vou matar e vou acabar com tudo. Mas quando eles chegavam antes daquele precipício, eles viam a Caverna de Adulão e falavam, aqui é a minha última parada, vou parar um pouco para ver o que vai acontecer. E ali foi chegando um, foi chegando dois, foi chegando três, homens que estavam ali em aperto, homens que estavam amargurados, não estavam aguentando mais a luta, o sofrimento. Quantos homens eu fico imaginando ali, que não viu o pão sobre a mesa ali, vou para não aguento mais ver a minha família assim, vou para o deserto, vou me jogar naquele precipício. Mas encontrava a última parada, aquela Caverna de Adulão. Louvado seja o nome do Senhor. E Adulão significa um esconderijo. Aqueles homens muitas vezes tentavam se esconder naquele lugar. Por isso a Bíblia diz que Davi estava escapando e entrou ali na Caverna de Adulão para se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles cerca de 400 homens foram até a Caverna de Adulão, mas a parada deles não era ali. O foco de cada um deles, como estavam endividados, em aperto, amargurados de espírito, eles iam se jogar no precipício e acabar com a vida deles, porque assim eles pensavam que os seus problemas também acabariam. Quantas vezes o inimigo sopra na cabeça de pessoas, ei, se enforca, se mata, que aí vai acabar todos os seus problemas. É mentira do diabo. Assim ele vai ceifar a vida daquela pessoa, porque sabe que a pessoa matando a própria vida, ela não vai herdar o reino de Deus. E esses homens entravam ali na Caverna de Adulão para isso, para ir até o deserto da Judéia para se jogar no precipício. Mas tinha a última parada, que era a Caverna de Adulão. E a Bíblia diz, lá em Miqueias, capítulo 1, versículo 15, na parte B, diz assim, aquele que é a glória de Deus virá a Adulão. Aquele que é a glória de Deus virá a Adulão. A Bíblia diz que Davi está escapando. E nós vimos que em 1 Samuel 16:13, Davi, desde que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando estavam ali cerca de 400 homens endividados, em aperto, ali amargurados de espírito, esperando ali, quem sabe, o que vamos fazer, o que vai ser na nossa vida. Vamos se jogar no precipício ou não? Vamos se jogar no penhasco ou não? Vamos ter a nossa vida ou não? A Bíblia diz que chega mais um, aleluia, Davi. Mas esse homem chega diferente, aleluia. Esse homem está fugindo sim, esse homem está se escapando sim, mas esse homem tem algo diferente que aqueles 400 não tinham, aleluia. Esse homem, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então quando ele chega na Caverna de Adulão, quem chega ali, chega a glória de Deus. Davi entra, mas na frente dele entra o Espírito do Senhor. Como diz Miqueias 1:15, que a glória do Senhor entrou em Adulão, aleluia. E quando a glória de Deus entra num lugar onde tem pessoas endividadas, onde tem pessoas em aperto, onde tem pessoas amarguradas de espírito, ele não sai da mesma forma, porque esse Deus é Deus de poder para transformar, para libertar, curar e mudar o cativeiro de cada um aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. E quando Davi chega ali, começa a imaginar, todo mundo que chegava ali, não é diferente lá no presídio. Quando alguém chega lá, ao que as pessoas costumam perguntar, o que você está fazendo, qual foi o teu motivo de vir parar neste lugar? Aleluia. E cada um começa a falar porque veio parar naquele lugar. E eu fico imaginando também aqueles homens. Quando Davi entra, ele fala, ele pergunta para Davi, o que você fez para chegar aqui? Ele fala, eu fui ungido, estão me perseguindo, mas sobre a minha vida está o Espírito do Senhor. E eu fico imaginando aqueles homens começaram a sentir a glória e a graça de Deus naquele lugar. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens começam a falar, opa, aleluia, nós queremos se jogar no precipício, aqui é a nossa última parada, Davi. Mas Davi eu começo a imaginar, Davi com a sua arma começa a dedilhar, louvado seja o nome do Senhor, e começa a falar para aqueles homens liberar a palavra profética, dizendo, não é aqui a última parada, não, Deus ainda tem o melhor para vocês. Começa a se alegrar na presença do Senhor. E eu fico imaginando Davi começando a louvar e adorar o nome do Senhor. Aqueles homens começam a ser tomados pela presença do Espírito Santo, e eles começam a falar, é verdade, não é a última parada não, Deus tem algo melhor para nós, vamos sim, vamos lutar. E eles
começa a olhar para Davi e fala: Davi, você quer ser chefe nosso, louvado seja o nome do Senhor. E isso que acontece, a Bíblia diz que Davi se faz chefe daqueles homens e começa a liderar um exército de cerca de 400 homens. E a Bíblia diz que esse exército Deus vai aumentando. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 5, quando é feita uma contagem do exército de Davi, a Bíblia diz que tinha 1.100.000 em Israel e 470.000 homens que lutavam por Davi em Judá. Então tinha 1,5 milhão de soldados que lutavam ao lado de Davi, porque Deus foi acrescentando mais e mais pessoas para pelejar ao lado de Davi, porque Deus era o general desse exército. Davi começou a falar: eu sou chefe de vocês sim, mas nosso general é o Senhor Todo-Poderoso, e quando ele vai à frente da batalha, não tem como o povo de Deus perder. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso que me chamou a atenção quando o grupo de louvor começou a orar aqui, quando Deus vai na frente, aleluia, e vai abrindo porta, aleluia. E eu li esses dias numa revista lá no presídio que adoração vem do termo adeios, que significa um beijo enviado ao céu. Quando eu e você estamos adorando e exaltando o Senhor, é beijo que nós enviamos para o céu, enviamos para o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Damos glória aqui, sobe para o céu e Deus manda glória de lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas me chama a atenção no versículo que nós lemos também, que quando a casa de Davi ficou sabendo que ele estava lá, toda a sua família foi ter com ele. Aleluia, eu aprendo algo com isso. Família é algo importante. Aleluia, a Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 25 e 26, Jesus estava pregado na cruz. Ele olha, todos os discípulos, a Bíblia diz que era uma profecia, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha da cruz, está lá aos pés da cruz Maria e João, a sua família, a sua mãe, e o discípulo mais íntimo ficou com ele. Aleluia. E Jesus olha e fala assim: ei, mulher, eis aí o teu filho. E diz: homem, eis aí a tua mulher. Jesus estava dizendo aí: família é tudo. Aleluia. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Aleluia. 7 anos e 6 meses ali preso, já no total 7 anos e 6 meses. Quando eu vim preso, minha esposa estava aqui, está aqui, estava grávida de 1 mês. Meu filho, ele está com quase 7 anos. E todo esse tempo ele está ali do meu lado. Louvo a Deus pela vida dessa mulher. Aleluia, passando lutas aqui fora sozinha, mas ali trabalhando e ali aguentando, indo no presídio me visitar. E Deus tem sustentado o meu casamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas eu vi lá dentro, a família abandonando, a esposa abandonando, mas Deus sustentou e guardou o meu casamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então dê valor à sua família. Você homem, dê valor à sua esposa. Você mulher, dê valor ao seu marido. Dê valor aos seus filhos. Você filho, dê valor aos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor, porque família é algo importante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É algo que vai estar do nosso lado, dependente do que fez, do que deixou de fazer. Quem vai estar do teu lado é a sua família. Me lembro que neste mundo aí que eu acabei caindo, eu tinha vários amigos. Quando eu ia para a noitada, tinha amigo que aparecia de tudo que é lado. Mas quando eu fui preso lá, somente a minha família ficou do meu lado. Louvado seja o Senhor. Assim foi o nosso irmão Rafael também. Ficou um tempo preso ali também. A sua esposa ali, a sua mãe, mulheres guerreiras ali, que ficou ao lado dele. Ficou a minha esposa ao meu lado. E vários homens de Deus que estão lá. E Deus está sustentando o casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louva a Deus. A Bíblia diz que a sua família, a família de Davi, vai para a caverna do lobo e fala assim: nós estamos contigo, Davi. Aleluia, independente se você está aqui, está se escapando, está foragido, nós estamos com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso precisamos orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, porque eles são o futuro da nossa geração. Aleluia. O que nós alcançamos até aqui, daqui mais um tempo nós não vamos conseguir alcançar mais os nossos filhos. Se o Senhor Jesus não voltar, eles vão alcançar essa geração nova que vai vir. Por isso precisamos instruir, a Bíblia diz, para ensinar as nossas crianças no caminho que se deve andar. Aleluia, porque até que for velho não se desviará dele. Dos 5 aos 15 anos fui da igreja, ali ouvi a palavra, e ali a semente fica aqui dentro. Aleluia. Pode ficar um tempo afastado, mas a semente está aqui. Aleluia. Logo o Senhor começa a fazer brotar novamente. Vai ter que crescer e vai começar a dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus começou a falar ao meu coração sobre pessoas com o coração ferido. Aleluia. Esses homens estavam ali na caverna de Adulão com o coração ferido, com dor na alma. Aleluia. E quantas vezes acontece isso conosco? Aleluia. E como não foi louvado o hino aqui do bom samaritano, a Bíblia diz que um homem sai de Jerusalém, que significa casa de paz, e vai para Jericó, onde foi a cidade que foi amaldiçoada. E ali ele é espancado, ele apanha e fica no chão. Aleluia. E passa o sacerdote, passa o levita, pessoas que eram para estender a mão, que eram para ajudar, mas passaram de largo, passaram de longe.
Mas a Bíblia diz que veio o bom samaritano, aleluia. Veio com o vinho e veio com azeite, aleluia. Vinho é alegria e é força. Azeite é o Espírito Santo do Senhor, aleluia. E Ele está aqui nesta noite para fechar essa ferida na tua alma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, como eu já disse, a ferida externa fecha, cicatriza 10 vezes rápido. Mas a interna só o Senhor conhece, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E muitas vezes essas feridas são abertas com palavras. Palavras que as pessoas estão lá fora não sabem nem o que está acontecendo e liberam, aleluia. Gestos que muitas vezes as pessoas fazem e nos ferem por dentro, aleluia. Mas o Senhor está aqui nessa noite para sarar feridas na alma, aleluia. Peço para a amada igreja se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Graças ao Senhor, aleluia. Mas quero dizer, terminar nesta noite, a geografia bíblica também diz que perto da caverna do Adulão havia um manancial de águas claras, cristalinas. E eu começo a imaginar Davi chegando para aqueles homens falando: aqui dentro está escuro, aqui dentro está difícil, mas olha lá fora como é que está. Olha para aquele manancial de água. E eu comecei a me lembrar de João capítulo 7, a partir do versículo 37. A Bíblia diz que está acontecendo em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Era a festa que todo judeu, uma das festas que todo judeu tinha que comemorar. Era chamado, eles comemoravam a ação de graça pelo fim da colheita. E o povo, eles habitavam em tendas para comemorar o tempo que o povo ficou no deserto. Então todos eles faziam tendas e ali habitavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus só vai aparecer no último dia da festa. Eram 7 dias de festa. Jesus aparece somente no 7º dia. Então durante 6 dias, pessoas ali festejaram, pessoas ali se alegraram, pessoas ali pularam. Mas a Bíblia diz que chega Jesus no último dia. João capítulo 7, versículo 38. Ele diz, libera uma palavra dizendo assim: todos que têm sede, venham a mim e beba da água viva. Jesus estava dizendo aí, vocês estão aqui há 6 dias, mas ainda tem pessoas com sede aqui. Aleluia, vocês estão aqui 6 dias pulando, festejando, e Jesus diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um pouco antes, no capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana, no poço de Jacó: se você beber desta água, você volta a ter sede. Eu bebendo essa água agora, daqui meia hora estamos com sede de novo. Mas Jesus fala para aquela mulher: mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Tem pessoas aqui, a Bíblia diz em Mateus 25:14, sobre a parábola dos talentos. Tem pessoas aqui enterrando o talento de Deus. O que Deus deu na sua mão não é para você guardar, não. Não é para você enterrar, não, porque diz a parábola dos talentos que o que ganhou 5 conseguiu mais 5, o que ganhou 2 conseguiu mais 2, mas o que ganhou 1 talento enterrou na terra. Você está enterrando o talento teu aqui na terra. Ei, Deus te deu armas, é para você lutar. Mas não é para lutar contra o irmão do teu lado, não. É contra as hostes espirituais da maldade, é contra principados e potestades. Essa é a nossa guerra, não é contra carne e sangue, não. Ei, começa hoje a enterrar esse talento aí. Aleluia, começa a tirar as armas que Deus te deu e começa a fazer a vontade do Senhor. Começa a fazer a obra de Deus que Deus colocou na tua mão. Não é o irmão do teu lado que vai fazer, não. Aleluia. O que Deus colocou na tua mão é para você fazer. As almas que tem para você ganhar é para você ganhar, não para o irmão do teu lado. E eu ouvi um testemunho uma vez, vou dizer aqui nessa noite. Uma vez o pastor está pregando e ele faz o apelo, e um irmão que não tinha as 2 pernas, ele ainda se rastejando pela igreja, e ele chega até o pastor e diz: pastor, eu quero aceitar esse seu Jesus, sim. Ele não tinha as 2 pernas, e ele fala: mas primeiro pergunta para esse teu Jesus, você aceita um homem pela metade? Porque ele não tinha as 2 pernas. O pastor fala: Deus, o que eu vou responder para este homem? O Espírito Santo diz: diga para ele sim que eu aceito um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro. Mas diga para ele que eu não aceito um homem por inteiro, que se entrega pela metade. E um homem pela metade que se entrega por inteiro eu aceito sim, mas inteiro que se entrega pela metade não. Deus não quer você pela metade, não. Deus quer 100%. Não estou falando de perfeição, não, mas é dedicação. Muitas vezes na minha oração eu oro e falo: Deus, me perdoa, porque às vezes me falta dedicação à tua obra. Somos falhos, mas Deus sabe até onde você podemos ir, até onde nós podemos se esforçar. Tem pessoas que enterram o talento de Deus.
Ei, quantas pessoas estão caminhando para o inferno, passando do teu lado, e você não abre a sua boca para dizer: Jesus te ama. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor. O inimigo iludiu ele, ele se tornou um homossexual. Ele muda todo o seu corpo, se torna famoso, vai até para a Itália. E um dia ele está numa festa com vários homossexuais no seu apartamento lá na Itália. A sua mãe liga aqui do Brasil e fala assim: filho, a mãe ligou para ver como é que você estava e para dizer uma coisa: a mãe virou crente. Ele tira o telefone do gancho e dá risada com todos os homossexuais, dizendo: a minha mãe virou crente. Mas a mãe dele: filha, mas antes de desligar, a mãe quer dizer algo para você. Dizer que Jesus te ama. A mãe dele liberou somente essa palavra: Jesus te ama, filho. Ele disse que desliga o telefone, acaba aquela festa, todo mundo vai embora. Quando ele deita no travesseiro, aquele Jesus te ama fica pulsando aqui dentro. Jesus te ama, Jesus te ama. Passa alguns dias, ele liga aqui pro Brasil e fala: mãe, eu tô indo de volta pro Brasil, eu quero conhecer esse teu Jesus, que você falou que me ama e não deixar eu dormir mais. Deus transforma a vida deste homem, ele volta a ser o que Deus trouxe, como Deus trouxe ele no mundo. Aleluia. Hoje ele é um missionário, Deus deu uma esposa para ele, ele tem filho e prega somente nessa área. Quando o inimigo iludiu ele, foi só um Jesus te ama. E você tem guardado muita vez aí, sabendo que muitas vezes a luta é difícil, é grande, mas aí começa a adorar, começa a clamar que vem o renovo do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O nosso Jesus, ele também foi apertado. Aleluia. Foi apertado com cravos, foi apertado com uma coroa. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele, quando caminhava para a cruz, ele tombava com a cruz, porque não era para ele a cruz, era para mim e para você. Mas eu começo a imaginar, toda vez que Jesus caía e levantava, ele olhava o meu rosto, o seu rosto, o Rafael, o irmão, o rosto de cada um aqui, de cada irmã. Eu não posso desistir por causa deles. E a vez que Jesus é crucificado, aleluia, morre, mas no terceiro dia ressuscita. E eu quero terminar dizendo isso. João capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que quando descobrem que Jesus ressuscita, as mulheres vêm avisar, Maria vem avisar: Jesus ressuscitou. A Bíblia diz em João capítulo 20 que Pedro e João saem correndo para o sepulcro para ver se era verdade. E a Bíblia diz que João corre antes e chega primeiro no sepulcro. A porta está aberta, a pedra foi removida pelo anjo. A Bíblia diz que João abaixa, olha para dentro do sepulcro e vê os lençóis. Agora a Bíblia diz que Pedro chega depois, mas entra lá dentro e vê os lençóis. Mas me chama a atenção nisso, quero terminar dizendo isso. Diz capítulo 20 de João, versículo 7, que Pedro vê os lençóis e um lenço dobrado à parte. E algumas traduções dizem enrolado, dobrado, enrolado, dobrado à parte. Agora, entenda isso. A Bíblia faz questão de dizer, a Bíblia é cheia de detalhes. Por isso nós não podemos ler a Bíblia como jornal, como revista. A Bíblia nós temos que meditar e examinar ela. A Bíblia faz questão de dizer que tinha um lenço, Jesus deixa um lenço dobrado, enrolado. Há uma tradição judaica dizendo que falava sobre o servo e o senhor, entre o amo e o servo. Toda vez que o servo ia arrumar a comida do seu senhor, ele arrumava toda a comida, os talheres, e ele pegava um lenço, deixava dobrado ali, e ele se retirava, porque não podia comer junto. Ele se retirava num cômodo do lado e ficava esperando o seu senhor comer. E quando o seu senhor terminava de comer, todos nós que comemos, almoçamos, jantamos, sujamos a mão, sujamos a boca, o que nós fazemos? Limpamos com o lenço. E ele, se o seu senhor limpasse a boca, limpasse as mãos e enrolasse o lenço e jogasse, quando passasse por ele saía do cômodo, vinha e olhava no lenço. Se o lenço estivesse amassado ali, o seu senhor estava dizendo para ele: eu terminei e não vou voltar mais, pode tirar a mesa. Mas a Bíblia diz, agora presta atenção, que quando Pedro chega lá, o lenço estava dobrado. Quando o Senhor saísse e o lenço estivesse dobrado, e o servo vinha e visse o lenço dobrado, o seu Senhor estava dizendo: ei, eu ainda não terminei, vou voltar. Quando Pedro chega, aleluia, aleluia, quando Pedro chega no sepulcro e vê o lenço dobrado, Jesus estava dizendo, sabe o que? Ei, Pedro, avisa a minha igreja que eu não terminei, eu vou voltar e vou arrebatar a minha igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar, irmão. E como está a minha vida, a sua vida hoje com Jesus? Ei, você está enterrando os talentos do Senhor. Então deixa Deus te usar, mas eu não sei falar direito. Ei, Deus quer te usar com os seus defeitos, com as suas limitações, para mostrar quem é Deus, é Ele. Ele usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Deus levantou o pastor para dar autoridade.
Deus deu autoridade para pastor. Aleluia. Por isso devemos obedecer a eles. A Bíblia diz em Hebreus 17, que nós devemos obedecer ao nosso guia, porque ele vela para a nossa alma. Aleluia. E aí, se você não está obedecendo o teu pastor, começa a obedecer. Aleluia. E Deus deu autoridade para o pastor também, para usar um cajado também. A Bíblia diz que Davi, aleluia, Davi ele tinha um cajado na mão, porque se houver 6 folhas da pesca para puxar. Aleluia, muitas vezes nós ficamos pensando, sabe o que? Ah, não vou falar nada para o meu irmão, porque vai entristecer ele. Mas continua deixando ele no erro, não falando nada. Enquanto está pensando em entristecer o homem aqui, deixa de entristecer o homem aqui e entristece Deus lá no céu. Ei, me chamou a atenção quando eu entrei aqui, nosso irmão falou ali, Menonita Kadosh. Kadosh é um termo hebraico que significa santidade, santo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A igreja de Deus precisa de santidade nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque Jesus deixou um alerta para você. Diz que os últimos dias seriam tão difíceis que até de muitos, que muitos iam até o amor de muitos iam se esfriar. Agora você Por isso nós precisamos perseverar até o fim. Claro, Por isso essa noite